O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebremos, veneremos o casto lírio da núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Exaltemos as virtudes da Santa Efigênia, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs da fé, a graça de Deus nos acompanha, porque Deus, que é generoso no amor, é compassivo, é misericordioso, Ele sempre nos surpreende com caminhos de bênçãos e de paz. E na sua graça nós temos a oportunidade de iniciarmos mais um novenário, aonde a partir deste dia vamos ver descortinar diante de nós todo um caminho a ser construído, aonde muitas vezes nós vivemos diante daquilo que está marcado no calendário litúrgico e celebrativo da igreja, de podermos viver as festas dos nossos padroeiros, de podermos fazer essa experiência de um caminho de santidade de um homem ou de uma mulher que compreendeu o caminho de Deus. Mas celebrar os nossos padroeiros, viver esses dias de festas, precisa ter um rosto diferente para nós a cada encontro, a cada ano. E agora nós que estamos iniciando a nossa novena até o dia 21, qual o rosto que nós vamos dar para esta nossa caminhada? Qual será a marca da festa deste ano de 2025 para cada um de nós? A temática proposta para este ano nos leva a viver aquilo que a igreja no mundo inteiro está experimentando como ano santo, proclamado pelo Papa Francisco como ano para renovar a nossa esperança. E juntamente neste tema do ano da esperança, olharmos para esta mulher tão virtuosa, para esta mulher que soube ser tão generosa a ponto de doar a sua vida a Cristo. E ela, que foi uma mulher de coragem, nos ajuda a viver esses dias, renovando também a esperança no nosso coração. Certamente cada um traz uma motivação, um pedido, uma graça.
talvez algo que nós queiramos agradecer daquilo que recebemos na festa do ano passado. Pode ser este o rosto da nossa festa. Talvez com o coração um pouco apertado, marcado, diante de um espírito de gratidão, mas também de saudade, nós podemos viver uma festa colocando a vida do Padre Fernando nas mãos de Deus, pelo bem que ele fez no meio de nós nestes 7 anos. E aqui, Padre Fernando, um pequeno parênteses daquilo que o Senhor experimentou nesses 7 anos. Quem bebe da fonte da graça, que emana de Deus na intercessão de Efigênia, não esquece essa casa, não esquece esse povo. Por isso tenho certeza que nestes 7 anos, onde o Senhor sempre dizia, para mim, esta casa também é sua, agora, mais do que nunca, de poder saber que também é a sua. Mas essa é uma possibilidade. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o que deve nortear a nossa festa, mais do que as graças que queremos alcançar, mais do que os pedidos que queremos colocar a Deus, mais do que olhar a vida de santidade de Santa Efigênia, mais do que agradecer o ministério do Padre Fernando, precisa ser, antes de tudo, a vivência da palavra de Deus. É por isso que a palavra, e de modo especial neste mês de setembro, recordando o mês da Bíblia, a palavra de Deus ela ocupa este lugar da centralidade, porque a partir dela Deus nos fala. A palavra ela vem para nós como um referencial, porque a partir dela Deus nos apresenta o caminho para chegar ao céu. E é neste caminho para chegar ao céu que nós olhamos na vida de Santa Efigênia, o quanto que ela compreendeu, que trazendo diante de si as suas próprias misérias, recordava-se da graça de Deus que habitava o seu coração e escolheu pelo caminho do bem, pelo caminho daquilo que é bom e daquilo que é reto. E se é a palavra que deve nortear a nossa festa, para que a gente faça todo esse itinerário, e ao chegar ao dia 21 de setembro, saiamos melhores do que entramos, nós devemos tomá-la cada noite em nossas mãos, fazê-la entrar pelo ouvido e ao chegar ao coração. Porque se a palavra, numa expressão talvez um pouco forte, não for devorada por nós, se ela não nos consumir, e nós não a consumirmos, não viveremos bem uma festa. Correremos o risco de passar todo este caminho, de dizer nos nossos vivas a nossa padroeira e nada mudar na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser para nós, diante da nossa experiência, aquilo que nos aproxima do coração do Senhor. A palavra ela precisa ser para nós aquilo que vai nos ajudar a crescer também no desejo da santidade. E aí nós vamos rezar a cada noite, um caminho que vai transformar o nosso próprio coração. E aí à luz da palavra de Deus que hoje nós ouvimos, antes mesmo de entrar na liturgia desta sexta-feira da 23ª semana do tempo comum, quero voltar um pouquinho na liturgia do último domingo, onde o Evangelho marcava o nosso coração à luz da palavra sabedoria. Nós estamos rezando já há alguns domingos, depois de Jesus ter anunciado o reino por meio de parábolas. Jesus que disse que depois de querer, desejar o céu, nós precisamos nos esforçar para passar pela porta estreita. As liturgias dominical têm nos dado algumas palavras que nos ajudam a refletir. O primeiro domingo foi a palavra onde a humildade ocupou a centralidade. É preciso ter um coração humilde. Na semana passada, o dom da sabedoria, onde, à luz da sabedoria divina, nós vamos renunciar a nós mesmos. Porque Jesus disse, quem vem atrás de mim, não renuncia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, e a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quem vem atrás de mim, mas não toma sua cruz, não pode ser meu discípulo. E por que eu quero retomar um pouquinho a liturgia do domingo? Porque o evangelho que nós acabamos de ouvir no capítulo 6 de São Lucas, que dá a continuidade da linha de reflexão desta semana, onde Jesus vai dizendo a cada dia o que nós precisamos renunciar. Se ele diz renunciar a si mesmo, não é a gente deixar de viver diante dos sonhos, projetos, diante do horizonte da nossa vida e da nossa fé. É a gente renunciar aquilo que não é bom dentro de nós.
é sermos capazes de tirar do nosso coração tudo que nos impede de alcançar a graça do céu e de sermos santos como nosso Deus é santo. E olha o que o Evangelho de hoje diz, poucos versículos, apenas 4 versículos que nos foram propostos para refletir, onde Jesus volta a falar por meio de parábolas. Ele diz, pode um cego guiar outro cego? Meus irmãos e minhas irmãs, estamos tão consumidos com a lógica do nosso tempo, que nós vivemos a partir de um olhar para nós mesmos, onde olhamos uma meta, e assim somos estimulados, porque a sociedade quer nos colocar, cada um, no lugar de maior importância, onde nada mais ninguém importa. Temos que ser os melhores em todo o tempo, temos que ser o mais importante, temos que ser o que ocupa os lugares de honraria. E eu recordo que semana retrasada o Evangelho falava sobre isso. Quando fores convidado a uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar, pode ser que tenha alguém mais importante. Ocupe o último, porque o dono da casa te chamará para a frente. A humildade é isso. Mas a sociedade está nos colocando diante de um papel onde a gente muitas vezes aponta para o outro nas suas fragilidades, mas colocamos sobre nós a pretensão de uma perfeição e de uma santidade que a gente vive como se não precisássemos do outro e nem mesmo de Deus. Esta é a lógica que está ao nosso redor. Porque cada vez mais somos estimulados a esta prática, onde o outro que não importa, o outro que é pior do que eu, que é menor do que eu, não é digno nem mesmo do meu olhar de misericórdia. E aí Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Porque não olha primeiro a trave no teu olho, enquanto quer tirar o cisco no olho do irmão. O que Jesus está nos dizendo a partir desta parábola? Que nós precisamos, irmãos e irmãs, descer deste trono que às vezes a gente se coloca, de nos acharmos tão prontos e perfeitos, e não necessitados de conversão, de busca de santidade, para mudar a nossa vida. Porque enquanto ficarmos olhando para nós mesmos, enquanto fizermos do outro apenas um degrau para alcançar o que eu quero, eu não estarei criando essa relação que o Senhor provoca em mim a partir da intimidade, da experiência da fé. E aí Jesus, ele provoca o nosso coração. Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho? Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o que mais nós fazemos é apontar o erro do outro e não enxergar o nosso mesmo. Está aí as redes sociais, todo o caminho midiático, aonde a gente quer alcançar seguidores. E todo mundo hoje tem voz de verdade. Todo mundo hoje tem palavra. Todo mundo hoje tem poder de fala. Porque a gente pode falar o que a gente quer. A gente pode acusar o outro. A gente pode diminuir o outro, porque achamos que estamos escondidos no meio das redes sociais. E aí aquilo que está no mundo, que vai consumindo as relações e nos esvaziando de nossa própria humanidade, lamentavelmente, muitas vezes entra dentro da própria igreja. A gente hoje pode seguir uma pessoa nas redes sociais que talvez de tamanha importância tem, sei lá, 100, 200, 1 milhão de seguidores, mas talvez uma palavra que nos desagrada, a gente tira a dignidade daquela pessoa, a gente desmoraliza, a gente critica e acha que tudo é normal. E olha como que isso acontece dentro da própria igreja. Muitas vezes nós somos os primeiros a atacar a nossa igreja. Nós estamos muito falando nestes últimos tempos da perseguição que está acontecendo novamente à Igreja Católica, que sempre foi perseguida, não é novidade. Mas talvez o mais surpreendente, e isso talvez a gente possa estudar ao longo dos tempos da igreja, talvez seja o tempo onde a igreja está sendo mais perseguida por ela mesma. Porque hoje a gente tem, como disse há pouco, o poder de fala na fé. Nós somos conhecedores das doutrinas, nós somos donos da verdade e da fé, nós somos donos de ritos, nós somos donos de tradição, nós somos donos de Deus. E aí isso vai entrando na igreja
e esvaziando o sentido da fé que nós aqui celebramos. O padre, ele é bom quando ele fala o que eu quero. O padre, ele é bom quando ele celebra o rito que eu gosto. Ele é bom se ele bate palma, ele é bom se ele não bate palma. Ele é bom se ele é tradicionalista, ele é bom se ele é inovador. E estou falando do padre para não falar de vocês, falar que depois eu estava acusando alguém, né? Mas que na realidade é uma fala para todos nós. E aí a gente começa a disseminar nas pessoas, no coração das pessoas, caminhos contrários contra o outro. Nós vamos colocando no coração das pessoas um desejo de ódio, de vingança contra aquele que muitas vezes nos incomoda, talvez porque a sua palavra, pautada na palavra de Deus, denuncia aquilo que não é bom no meu coração. Nós precisamos viver clamando ao Senhor o dom da sabedoria, foi a palavra do último domingo, para a gente exercer a humildade de saber silenciar quando a gente tem que silenciar. Porque se nós somos hoje donos da palavra da verdade, muitas vezes a palavra que nós estamos defendendo não é a verdade. A palavra da verdade é Cristo Jesus. Afinal, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos do dom da humildade para nos colocar diante do outro de joelhos em oração. Foi a liturgia de ontem. Para quem participou da Santa Missa ou rezou os textos sagrados, quando Jesus dava um desafio muito grande, onde ele dizia, ame os seus inimigos, ore por quem te persegue. A gente vê esse ensinamento nas redes sociais? A gente vê isso hoje nos nossos círculos de amizade? A gente vê isso dentro da igreja? A gente não vê não, pelo contrário. A gente quer impor nas pessoas aquilo que Jesus aboliu, a lei de talião. Vinga-se, dá o troco, espalha. E a gente tem essa facilidade hoje, né? De pegar um celular e filmar aquilo que talvez é a miséria do outro para jogar nas redes sociais. A gente adora fazer isso. Eu estou denunciando. Denuncia a si mesmo. Porque a palavra ela é dura. A palavra ela é muito forte e Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então a gente precisa repensar as nossas atitudes. A gente precisa sair um pouquinho daquilo que a sociedade está nos impondo. O que importa sou eu, mas olhar para dentro de nós e ver que há muitas misérias que nós precisamos mudar. Há muito ainda a ser construído na experiência da conversão para que eu seja melhor. Afinal, a palavra vai ser sempre a mesma. O céu é para todos. O reino é a oferta gratuita, generosa de Deus para todos. Mas a porta é estreita. A porta é estreita. E se a gente não esforçar para se esvaziar de tudo isso, não passaremos por essa porta. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a provocação desta noite para o primeiro dia do nosso novenário, e que deve nos acompanhar a cada dia até o dia da nossa festa, começa à luz deste Evangelho, e que você pode retomar na sua casa, para rezá-lo nessa noite na sua oração pessoal antes de dormir, capítulo 6 de Lucas, de 39 a 42. Você retoma este Evangelho e reze, mas coloque-se aqui, diante das suas misérias e da sua necessidade da graça de Deus, pedindo a Ele que te ilumine, para que você enxergue as suas traves, para que você enxergue as suas falhas, as suas misérias, e diante daquilo que muitas vezes você quer impor sobre o outro, na discriminação, nos seus preconceitos, você se proponha, nesta festa eu quero ser mais compassivo. Nesta festa eu quero ser mais misericordioso, porque eu quero ser um homem de coragem como foi Santa Efigênia, para poder renovar no mundo o caminho da esperança e me reconhecer como fez Maria, eis a serva do Senhor. O Senhor olhou para a pequenez de sua serva, nos fazermos pequenos, servos, humildes, na certeza de que estes são aqueles que Jesus disse no Evangelho, ao narrar para nós as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os humildes, os pequenos, os famintos e os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Que nós tenhamos a coragem, irmãos e irmãs, de nos permitir ser tocados pela graça de Deus, e que a gente seja consumido por esta palavra, que nunca ouçamos a palavra de Deus e não deixemos que nada mude em nós.
Se a gente ouvir a palavra de Deus, não importa quantas vezes tenhamos a ouvido, e nada mudar, tem algo de errado. E o que está errado não é com a palavra de Deus, é conosco mesmo, que ainda não nos deixamos transformar por ela. Que a poderosa intercessão de Santa Efigênia, nossa gloriosa padroeira, nos ajude a sermos melhores, para que um dia os louvores que aqui elevamos a Deus pela sua vida, possa também ser de nós um louvor na eternidade, a Deus que em nosso favor e na vida de cada um de nós também fez grandes coisas. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém.